Olá, família Atitude! Mais um Família Cast. Eu sou o Wilkley da Monique. Sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre, paz para toda a vida de... Ryan, Patrick, Eric, Kaique. Hoje ela não suspirou, hoje ela tá com fôlego em dia, que às vezes ela chega cansada para falar o nome de tanto filho. Não, ela não subiu a montanha comigo, não, apesar de que subiu, né, aqui em oração. Em oração. Tudo que eu senti lá, ela sentiu na montanha, ela sentiu aqui. Você vê que o negócio é tão espiritual. E somos a voz da Maria Lina, de 1 ano e 6 meses, a nossa princesa maravilhosa. Bem, gente, eu queria fazer um pedido a você que ainda não é inscrito no nosso canal da Atitude TV. Inscreva-se no canal, clique em todas, que todas as vezes que entrar um conteúdo aqui no Atitude TV, você será comunicado e você vai poder participar e desfrutar desses conteúdos maravilhosos que a Atitude TV lhe oferece. Você ainda que também não nos segue nas nossas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos todos os eventos no Ministério da Família, está ali no Instagram, estamos sempre divulgando, você pode fazer pergunta, mandar mensagem, vai ter sempre alguém disponível para te responder. E agora também nós temos o @Atitude Família Cast, é um Instagram que fala só aqui do Família Cast, só do podcast. E ali a gente bota lá algumas matérias com os nossos convidados, alguma coisa, né, relacionada aos convidados, para você poder saber um pouquinho mais dos nossos convidados, que são tão especiais. Falando em convidados especiais, hoje eu tenho um casal aqui maravilhoso, um casal que... Top Ultra Power aqui, que durante 18 anos comandaram o Ministério da Família. Só isso, tem pouca experiência. Eles vão compartilhar conosco hoje a experiência deles como líderes de Ministério da Família e a experiência deles também no mundo corporativo e como eles conseguiram conciliar isso. Mas vou deixar que eles se apresentem para vocês aqui. Josiel e Silzi, sejam bem-vindos. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Monique. Obrigada. Wilkley, por convidar a gente para participar desse bate-papo aqui tão interessante. 18 anos é uma vida, gente. É uma vida. Uau! Mas e aí, apresente-se. São casados para sempre? Nós somos casados há... sempre. Vamos completar esse ano 37 anos. 37 anos de Casados, mais 5 de namoro, quer dizer, sou um santo, né? 42 se anos ele é juntos. santo ou se sou eu a santa, né? E temos um casal de filhos, Rafael e Luísa, com 34 e 31 anos. As nossas duas joias preciosas, né? Amém. Rafael e Lu. E vem cá, Igreja Batista Atitude, no caso foi IBC, né? Como é que chegou na vida de vocês? A gente mudou para o Rio em 2002 e logo em seguida a gente procurou igreja, fomos para outra igreja, frequentamos outra igreja durante um tempo e na sequência viemos para a IBC na época, né? Mais motivados pela estrutura que tinha para adolescente, nossos filhos eram adolescentes naquela época e aí optamos pela IBC naquela ocasião por causa das crianças, né? E estamos lá, estamos aqui desde 2008. E vem cá, quando vocês chegaram aqui na igreja, né? Nesse período, já existia o Ministério da Família, que está fazendo 20 anos, né? Esse ano, nós estamos fazendo 20 anos. Já existia? Como é que estava o Ministério da Família? O Carlinhos e a Gils, que são os atuais líderes, Os atuais líderes, né? Agora? Eles eram os líderes naquela época e a gente chegou para ajudá-los, né? E na sequência a gente acabou assumindo a liderança, Sim. mas eles continuaram também nos ajudando da mesma forma que agora nós estamos ajudando eles. Com os cursos, né? Então, Eles já Era tinham muita começado, demanda, né? Com os cursos. aí nós achamos Aí melhor vocês assumiram a dividir, gestão e eles ficaram com a exatamente. gestão dos cursos, né? E nós fizemos a segunda turma de Casados para Sempre que teve aqui na igreja, Fizemos com liderados eles. por Carlinhos e Justo, e nós é que Vocês fizemos. fizeram parte dessa turma e logo depois foram ministrar? O casados E ou... na sequência já Na fomos. sequência na ministraram, né? Mas já ministramos também curso One, que foi maravilhoso também para nós, para nossa vida. E agora o curso CRAU, né? Já tem bastante tempo que a gente ministra o curso CRAU também, que o curso CRAU é de finanças, né? E tanto para casais quanto para solteiros, e isso também é maravilhoso. Quando nós viemos aqui para a Atitude, em 2017, né? O primeiro curso que nós fizemos foi o CRAU. Nós muito fizemos com o fantástico, falecido Fábio, né? Da Elaine. Lá na Taquara. Era na casa deles. Inclusive, hoje tem um irmão que caminha comigo no Currículo Hombridade, é meu aluno lá no Currículo Hombridade. Nós estamos indo para a 9ª turma. Estamos na 9ª turma, que é Homens de Verdade, e eu trouxe ele, para você ver, ele já tinha feito o Homem ao Máximo no semestre anterior, 17, que foi no primeiro. No segundo, nós fizemos o CRAU, quando nós estávamos migrando da outra igreja aqui, né, para a Atitude. E aí, no ano seguinte, em 18, eu comecei o Currículo Hombridade. E ele estava na igreja, a gente se encontrava de vez em quando, e eu, quando estava para terminar os cursos, já que eu comecei a ministrar as turmas, eu convidei ele veio fazer comigo,
e está caminhando comigo. Eu perguntei muito, que eu queria saber como é que era o homem ao máximo, já tinha uma ideia de fazer. E eu conheci lá no CRAU, e foi benção o CRAU pra gente. É muito disruptivo também, né? Mostra muita coisa pra gente, a questão de relacionado a finanças, a maneira de Deus, né? Aquilo que Deus criou pra gente, é muito importante. Bom, mas falando dessa parte de gestão aí, que é o que vocês vivenciam, né? No dia a dia, tanto dentro de casa quanto no mundo corporativo. Josiel tem como falar para a gente aqui a sua especialidade hoje, no que você trabalha, e Silvio também, para dizer para o pessoal entender que vocês continuam trabalhando, né, no mundo corporativo e continuam gerindo dentro da igreja, servindo e com excelência, né? Eu tenho trabalhado há 49 anos como carteira assinada. Nossa. E os últimos 40 anos na indústria farmacêutica. E atualmente sou CEO de uma multinacional no segmento farmacêutico. E isso não deixando de servir ao Senhor. Mesmo sempre tendo toda essa responsabilidade. Isso é importante frisar, né? Que as pessoas entendam. Não é porque você é um CEO de uma empresa, né, do mundo farmacêutico, no qual representa, requer muito tempo, é uma demanda muito grande, mas ainda assim dando prioridade às coisas do reino. As pessoas têm que entender isso, que independente da área que a pessoa atue no mundo corporativo, né, ela tem que estar servindo a Jesus. E você, Silvia? Eu trabalhei muito tempo na área de comércio com meu pai, mas eu fiz uma faculdade na PUC de pedagogia e eu não dei continuidade. Trabalhei um pouco na parte pedagógica, depois eu fiz design de interiores e a partir disso eu entendi a pedagogia, a importância da pedagogia dentro do design de interiores, por incrível que pareça. Que legal. Então, assim, hoje tem 22 anos que eu sou design de interiores e trabalho nessa área aí, obra e também a parte interna, né, de ambientes e assim. Legal. E sobre essa questão de gestão, a gente tem um tema aqui, né, dentro do nosso podcast, que a gente tem seria uma pergunta, mas mais uma explanação de vocês, né, sobre unção e gestão, que é a combinação essencial. Por exemplo, vocês têm aí a questão de vocês da experiência na profissão. Tá? E como que você, Josiel, hoje, além de trabalhar no mundo corporativo, é um vice-presidente da igreja, também tem uma responsabilidade muito grande dentro da igreja, depois do pastor Josué. O Josiel está aqui responsável por muitas demandas e a responsabilidade é grande. A sua opinião, ela muitas das vezes tem que estar ali latente dentro de qualquer situação que está acontecendo. Como é que você vê Deus operando na gestão, te utilizando tanto lá quanto aqui, se posicionando? Eu entendo que Deus capacita a gente, né, as habilidades, quer seja técnicas ou administrativas, gerenciais, é Deus que dá. Né? Então nada mais relevante do que usar isso também para benefício da obra de Deus, né? Então não dá para você pensar numa igreja ou num ministério, que é o nosso caso aqui, né, trabalhar no Ministério da Família, que você vai só sobreviver com uma unção se você não tiver uma capacidade mínima de administrar as coisas, de organizar, e criar processos, etc. Então, eu acho que essas duas coisas, em todas as áreas da nossa vida, tem que andar lado a lado, quer seja na gestão financeira da casa, quer seja na gestão de um ministério, quer seja na gestão de um órgão, de uma empresa, né? Então elas se completam, né? Total. Se completa. Não existe, se você pensar do ponto de vista financeiro, que é o que a gente ensina no curso CRAU, que eu preciso de muita unção, e se eu tendo muita unção, Deus vai me abençoar e vai encher meu balde se você não souber administrar, com dinheiro. Só que se o balde estiver furado, ele vai enchendo, vai saindo para o outro lado. Uma hora Deus vai falar assim, vou parar de abençoar esse irmão. Ou seja, não chega nem a encher, né? Porque está vazando direto. Da mesma forma, se você tiver muita capacidade de administrar, de conquistar, de buscar recursos, de ganhar coisas, se enriquecer, e não tiver a conexão com o Pai, não tiver a unção, e reter isso só para você, não usar isso para abençoar outras pessoas, ou para abençoar a obra do Senhor, Deus uma hora vai parar de te dar, porque você não soube equilibrar esses dois potes aí, né? E isso é importante você salientar aqui, José, porque as pessoas acham que a gente vai orar, Deus vai prosperar. Ok, Deus prospera, nós cremos nisso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele abençoa quem Ele quer. Mas tem que ter um propósito.
A pessoa que é abençoada, ela tem que ter propósito na bênção que ela está recebendo. Se não tiver propósito na bênção que Um recebe, planejamento também, para né? que adianta? Pra Né? quê? São duas coisas que tem que estar. Uma é o propósito para qual ela está sendo abençoada e o planejamento em cima daquilo ali quando ela estiver sendo abençoada, porque lá no futuro isso aí vai fazer total diferença, né, na vida dela, dentro da administração que você falou. Silze, você, no caso, sobre um legado do Ministério da Família, porque por 18 anos vocês foram líderes do Ministério da Família, né? Aqui dentro da Igreja Batista de Atitude. Quais foram as maiores lições e os maiores desafios que vocês enfrentaram por quase 2 décadas na gestão disso Bom, aí? são duas coisas interessantes. Por exemplo, qual que é O legado. O legado, né? Dentro disso, assim, vocês enfrentaram as lições que vocês aprenderam, os sim, maiores as desafios. lições. Então, as lições. Eu aprendi uma lição muito grande, porque eu achava que, como líder, também há 20 anos atrás, né, a gente vai amadurecendo as ideias e vai entendendo melhor como é liderar. Eu achava que, como líder, eu tinha que delegar alguma coisa e vigiar se aquilo ia estar saindo bem. E eu tinha que dar um respaldo para aquele liderado. Tipo assim, você está fazendo bem, você não está fazendo bem. Só que, ao longo do tempo, eu descobri que não é assim. A gestão não é dessa forma. A gestão o liderado, ele tem que confiar e tem que te ver como um espelho. O líder faz assim, então eu vou fazer assim também. E eu entendi isso, e essa foi uma das lições que eu aprendi para mim. Eu achava que eu tinha que mandar e vigiar aquela pessoa a fazer o que eu queria que fizesse, da forma como eu quisesse. Só que não, o liderado, ele tem as suas emoções, ele tem a sua capacidade de ver aquilo que está nas mãos dele, como que é feito. Não, às vezes não é à luz do que eu vejo, mas as próprias experiências que ele tem, aquilo vai sair muito melhor do que eu imaginava. Então, isso foi assim, uma lição de vida para mim. E eu consegui relaxar. Graças a Deus que foi assim, bem no início, sabe? Você já conseguiu ter vamos dizer assim, essa virada de chave logo ali no início, né? Te ajudou exatamente, porque eu acho que você tem líderes que ficam em cima de você, te estressando, te falando que isso não ficou bom. Eu acho que o liderado, ele não cresce. Ele fica só ressentido, fica com medo de fazer as coisas e não tem a liberdade. E a questão dos desafios, os desafios da nossa própria vida, da família, né, com o ministério. Então, conciliar assim, isso, né? conciliar. Assim, é algo bem desafiador ao extremo, né? desafiador. Mas sabe? até mesmo, vamos dizer assim, para você como mulher, que de repente, devido, né, à agenda do Josiel, que sempre foi muita de viagem, né? A gente que já conviveu mais com vocês sabe que a agenda dele é uma agenda de muita viagem, até fora do país, constante. E assim, passou a ser mais desafiador porque você tinha que estar com as crianças, né? O tempo Sim, todo, né? sim. E criança, adolescente demanda energia, né? Sim, mas a gente tem que saber a família saudável ou a família doente. A gente tem que escolher, sabe? E quando a família do líder é doente, é adoecida, os filhos viram sacrifícios no altar, sabe? Muito bom isso aí. A gente começa a sacrificar os filhos, a gente perde aquela noção de exemplo dentro de casa. Então, aquilo que eu faço em casa, eu tenho que ter cuidado, se a minha família for adoecida, o que eu vou falar em público. Mas quando a minha família é saudável, o que eu falo em casa, o exemplo que eu dou em casa, a minha fé, o meu discurso dentro de casa é o mesmo ali dentro do ministério. Então, eu não preciso me preocupar. Então, esse para mim foi um dos motivos que me ajudou
a levar muito bem. A superar esses desafios que É, apareciam, exatamente. Josiel não estava presente, mas não tinha problema. Ele, de alguma forma, ele estava presente e os meninos, né, os filhos também estavam comigo, estavam me ajudando, né, emocionalmente. Então, isso foi assim, maravilhoso. Você foi muito conseguia bom. gerir isso Consegui. mesmo na ausência, e quando ele estava presente era a mesma coisa, Mesma a coisa. família se mantinha sempre conectada. E Né? Isso foi sem, importante. o mais importante também do líder é não se estressar com muitas coisas, porque às vezes o líder estressado, ele estressa todos, né? Todos à sua volta. Verdade. Né? Ele só quer ali no púlpito, ali na frente, ele quer mostrar exatamente o que ele não é, o que ele não consegue viver. Ô, Então, Silvio, é isso. eu quero que, para tu poder concluir, seria mais à frente esse tópico aqui, mas para aproveitar o teu gancho aí, falando sobre a família do líder. Então, você falou que na formação você foi pedagoga, né? Trabalhou no comércio, o seu pai foi pedagoga, e aprendeu isso e trouxe para a sua profissão atual, que é design de interiores, né? E aí você entende bastante de ambientes, de estrutura, essa coisa toda, trabalha com tudo isso. E aí, isso ajudou muito na tua gestão do lar, na saúde da família. E como que tudo isso aí pode ser assim, fundamental para sustentar um ministério de impacto? Porque vocês fizeram uma diferença dentro desses 18 anos. A gente viveu com vocês esse período, desde que nós chegamos aqui de 17 para 18, vocês como líderes de ministério. Tivemos logo o privilégio de participar com vocês indo a campos, lá no Abençoando Gerações, né, que nós tivemos juntos, fizemos um passeio muito legal, foi muito bom. legal, muito engraçado, das resenhas Foi dos engraçado. bastidores são as melhores, né? Foi muito bom. E, assim, você teve toda essa situação que você passou, como é que a tua profissão também pode ajudar a conciliar? Porque te ajuda de uma certa me forma. ajuda. A minha profissão, essa é uma pergunta muito, muito legal, porque eu consigo conciliar as duas coisas, juntar, né? Fazer um paralelo da minha profissão, que a minha profissão traz o equilíbrio, a paz, a organização do ambiente. Uau! Então, assim, eu preciso... Traz dinheiro para dentro de casa. Né? O gestor já Ele está pensa logo pensando, está pensando no dinheiro. O gestor não é bobinho Então- de tudo não, só o cadinho. Então, assim, a minha profissão são processos, né? Eu, para atingir o objetivo ali com a cliente, para o cliente ter aquele ambiente acolhedor, tem processo. Então, nós vamos começar por onde, nós vamos passar por onde. Existe tempo para entrega de material, fornecedores, a gente trabalha com terceirizados, né? Então, assim, marceneiros, marmoristas. Então, assim, tudo exige tempo, exige paciência, exige relacionamento. Então, a minha profissão, ela me ajudou muito dentro do ministério, porque eu não vivo do imediato, eu não quero respostas prontas, né? A minha profissão, ela faz com que eu comece agora, daqui uma semana que eu vou ver o resultado daquilo. Porque Não é de imediato. tem um processo, eu tenho que esperar o rejunte secar para ver qual é a cor que vai ficar, se deu certo ou não. Então, dentro disso tudo, eu trago isso para o ministério, né? Porque quando a gente faz uma aliança com Deus, né, e a gente quer compartilhar nossa vida cristã com Deus, a gente tem que também fazer o quê? Dentro da nossa casa. Nós temos que trazer o equilíbrio dentro da nossa casa, ser um ambiente que nos acolhe, é um ambiente em que a gente proporciona uma mesa para sentar, para reunir, um sofá para sentar e conversar. Então, tudo isso, eu faço um link muito grande com a minha profissão. Muito legal. Né? Vou pedir mais. Vou te falar, muito legal. E a gente que está de fora não consegue ter a dimensão disso, né? Da importância que é e como consegue gerir isso, né? De uma forma com excelência. É muito legal. Não, e na Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 3:5, diz, né, se alguém não sabe governar sua própria casa, como vai governar a igreja de Deus? Né? Então, é isso, faz parte. Assim, do legado, né, que o Euclid estava falando, um legado que você me deixou como
líder do Ministério da Família, essa mulher fala muito, né? A Suzy fala pouco, mas assertivo. Isso me marcou muito. Quando tu levanta o dedo... Lá vem bomba. Lá vem a palavra direcionada no alvo. no alvo. É no alvo. E assim, eu aprendi isso e tento trazer para minha vida, né? Porque até com o marido mesmo, às vezes a gente vai saber falar na hora certa e a coisa certa. Aleluia, Suzy, obrigado pelo exemplo. Às vezes a mineirice aqui também baixa, né? Porque mineiro, às vezes, observa mais do que fala. O né? jeitinho do mineiro. É isso aí. Josiel, relacionado ao dom de ajudar famílias e igrejas, vocês passaram esse período aí que a Suzy, né, comentou, do tempo que ela aproveitou de unir a profissão, da maneira de gerir a família, direcionar o Ministério da Família. Você tem um dom especial para ajudar famílias, né? Isso aí é notório pelo período que você passou conosco, que nós entendemos isso e vivenciamos com você. Qual a importância de desenvolver a prosperidade nos negócios para que eles possam, por sua vez, ajudar as suas igrejas? Porque as pessoas têm que desenvolver, têm que prosperar, seja na CLT, seja no seu negócio. E o que isso a gente pode fazer um link para ajudar dentro da igreja? O tema prosperidade é um tema bastante polêmico, né? E muitas pessoas pensam que prosperidade não é para crente, não é para cristão. Isso é bom pontuar, muito bom. E que vão em direções diferentes, né? Ser cristão e ser próspero. E não é isso que a Bíblia fala, né? Ser próspero, se você não está com o seu coração naquela prosperidade, né, o coração está em Deus, e o seu coração não está na riqueza, ser próspero vai ser bênção para o reino. Porque quando você é próspero e você está conectado com o Senhor, essa sua prosperidade, a sua riqueza vai abençoar outras pessoas, vai abençoar outras famílias, vai abençoar a igreja. A igreja. Né? Então, uma igreja rica de pessoas prósperas, ela é rica. Sim. Né? Por quê? Porque são pessoas que vão doar também, né, de coração para o reino. Então, tem tudo a ver, e eu acho que quando você consegue ter um negócio bem sucedido ou a carreira bem sucedida e você está na igreja, a maneira de você demonstrar gratidão a Deus é servir as pessoas através daquilo que você conquistou, através daquilo que Deus te deu como privilégio para você gerenciar. Você diz que isso seria compartilhar, como a igreja de Atos dos Apóstolos, compartilhar aquilo que tem com os irmãos. Porque Deus espera, quando Ele é misericordioso e generoso conosco, Ele espera que a gente faça isso para com as pessoas. Sobre porque isso. não tem nenhum propósito maior do que aquilo que Deus colocar na sua mão, você compartilhar com as pessoas que eventualmente não tiveram a mesma condição, a mesma possibilidade que você teve. Né? Então, para o reino, isso impacta muito. Faz toda a diferença, né? E nós vemos, né, que muitos casais têm problema na área financeira, por causa que não entende esses princípios. E aí acaba abalando a família inteira, né? E eu aproveito aqui para deixar fortalecido aqui um conceito de prosperidade, que é um dos que eu mais gosto, que ser próspero é você, cada dia, ser melhor do que você foi antes, independente de onde você começa. Então, ser próspero não é ser rico. Ser próspero é você crescer a cada dia em cima do que você tem, independente do que você tem. E muita gente confunde ser rico ou ter muito dinheiro com prosperidade. Né? E como a gente já ouviu várias vezes, né, tem muita gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Né? É verdade. É verdade, essa frase é impactante. E é uma realidade, né? Josiel, uma outra coisa assim, sobre questão de desafios, né, que a liderança da igreja tem. A igreja está crescendo muito, né? A atitude, graças a Deus, tem crescido muito. Então, tem um desafio muito grande para poder participar, as lideranças das demais igrejas que nós temos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil hoje. Como essa unção que tem aqui sobre o nosso pastor Josué, na igreja sede, que nós participamos disso constantemente aqui, pode alcançar as outras igrejas dando continuidade e impactando, porque assim, você acompanha diretamente isso. Como que a gente pode manter isso aí? O que tem sido feito para isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem aqui, através da vida do nosso líder, é a unção e o direcionamento do Espírito Santo, né?
A segunda coisa é a capacidade dele de formar e preparar líderes, né? Então, hoje a gente tem um crescimento bastante grande, porque a gente tem uma liderança forte, né, e capacitada a ponto de a gente exportar líderes para outras cidades, outras nações, né, onde a gente está abrindo a Igreja Atitude. Mantendo os mesmos princípios e a visão que o pastor Josué tem, né? Então é treinamento, é direcionamento, alinhamento constante, né, acompanhamento de perto, constante do que está sendo feito, porque tem muitas oportunidades de melhoria sempre. Então, claro. Essa direção e a escolha das pessoas certas para as posições certas fazem toda a diferença. E é importante você falar isso como uma pessoa que é gestor, né? E com a unção do Espírito Santo que você tem, e que as pessoas possam entender que a gestão da igreja é como a gestão de uma empresa. A gente precisa gerir isso de uma forma responsável, porém com a unção. As pessoas têm que entender isso, que as duas coisas andam em conjunto. Não tem como só ter unção e gestão separado. Elas têm que andar bem conectadas, senão a coisa não caminha, né? Ainda tem um ingrediente aí adicional que normalmente nas empresas não tem, na igreja é muito comum. Além dos empregados, as pessoas que são remuneradas para fazer o trabalho, tem aqueles voluntários, né? Os líderes de ministério, os líderes de célula, pastores de célula, a maioria são voluntários, que a gente chama de servos, né? Que é até mais forte do que voluntários. Então, você liderar essas pessoas é mais difícil do que liderar uma equipe de remunerado, né? Porque o remunerado tem medo de perder o emprego. Então, às vezes, é mais fácil liderar esse pessoal. Agora, o voluntário, ou o que a gente chama de servo, você tem que criar uma motivação em cima do propósito deles, que é o propósito de servir a Deus. Eles têm que ter total convicção daquilo que estão fazendo e que estão servindo ao reino mesmo, não estão servindo a homens, né? Exatamente. A direção tem que ser essa. Muito importante. Agora, essa pode ser para os dois, né? Visão para as famílias na igrejas, né? Nessas igrejas futuras, ou nossa própria igreja no futuro. Qual é a visão de vocês para as famílias dentro da igreja no futuro? Como elas serão cuidadas e capacitadas a serem base de ministério de impacto, que elas possam fazer diferença? Eu acho que a prioridade é nós não perdermos os valores, né? Os valores bíblicos. Então, a gente vê a igreja caminhando para o futuro realmente, tanto na parte tecnológica quanto na parte aí, né? A inteligência artificial que pode proporcionar e o que vai facilitar também, né? A propagação do evangelho. Eu vejo por esse lado, eu não vejo como uma coisa negativa, vejo como uma coisa positiva, mas eu acho que os valores são inegociáveis. Independente das pessoas estarem usando tecnologia ou não. Exatamente. Não pode Então, perder os assim, valores. a Bíblia, os valores, aquilo tudo que nós conhecemos, a gente não pode negociar. Principalmente dos princípios da palavra de Deus. Exatamente, Então, assim, às vezes aquilo lá que está falando no mundo e que às vezes a gente vai incorporando, se acomodando, achando, mas a gente pode ter essa abertura, a gente pode aceitar isso até aqui, ou aceitar, porque nós estamos em outros tempos e tal. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Entendi. Porque as igrejas estão, assim, nós todos, né, somos contaminados com essas questões, né? E, às vezes, o linguajar do povo, né, do mundo, né, isso não tem problema, né? A gente pode se acostumar com isso. Nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver, né? Isso é muito comum, né? Nada a ver isso não tem nada a ver. Então, eu acho assim, nós como líderes, nós temos que nos policiarmos, né? É uma responsabilidade nossa. Para que a gente não saia da linha, né? Porque nós temos um legado, nós temos que deixar tudo isso que nós vivemos e acreditamos para as gerações que estão vindo, que estão chegando. A responsabilidade nossa, o que nós vamos deixar, o que eu vou deixar para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu tataraneto, né? O que eu posso fazer agora
que lá daqui pensando no 50 futuro, né? anos um jovem vai receber, né, uma coisa que eu firmei aqui e consegui levar. Isso tem a ver com a gente deixar um legado, né, Josiel? E acho que os princípios e valores que a Silvia comentou tem muito a ver com o princípio de valores da família, que hoje está se perdendo, né? Exatamente, exatamente. Hoje o conceito de família tem N tipo de conceitos e valores, então a gente tem que fortalecer os valores cristãos da família, porque é onde o diabo está atacando mais, né? A unidade da família, a gente como pai, como quem for avô, como vocês, tentar trazer o máximo dessa geração para perto. Né? Eu ouvi recentemente um pastor falando que a maioria das pessoas hoje não lembra o nome dos bisavôs. Né? Então, assim, ele comentou o seguinte, daqui a uns anos as crianças não vão lembrar os nomes dos avós. Porque, assim, os pais já não estão conseguindo, até em função, às vezes, da situação de vida, geografia e tudo mais, ter uma convivência com os avós, levar os filhos. Acabam perdendo essa conexão, né? Então, A nossa geração foi a última que ia almoçar na casa da... Não, acho incrível. Domingo, almoço de domingo na casa da avó. Então, isso parece coisa simples, mas isso diz muito de valores de família. E estão se perdendo, né? É uma prática, por exemplo, a gente estava lá em casa arrumando uns retratos, lá em casa tem muito retrato, né? E aí eu fiz uma pergunta até para a Luísa, que ela estava me ajudando a guardar esses retratos e tal. Aí eu falei assim, com quem vai ficar esses retratos, né? Porque são muitos retratos. Eu falei assim, depois que eu e seu pai morrermos, com quem vai ficar? Aí ela falou assim, com a gente, né, mãe? Com os filhos. Aí nos trouxe uma reflexão. E aí, será que os filhos dos filhos vão querer aqueles retratos? É isso aí. Será que já vão querer? Ou então, assim, tipo assim, gente, não existe mais papel, foto em papel. Vamos queimar tudo e jogar tudo isso fora, porque já passaram, são avós, são bisavós. Para que guardar isso? Não tem mais Não tem aquela memória afetiva, né? Então, é um paralelo aí. É isso mesmo, nós tínhamos tudo isso, né? Com legado, É né? verdade. Eu lembro que final de semana a gente ficava vendo os Exatamente. álbuns, né? Quando juntava nesse almoço de família, né? Pegava o álbum na casa da avó exatamente. para fazer o quê? Não, que o teu tataravô, teu bisavô, tua avó, não sei o Então, quê. assim, talvez estou falando uma coisa física, que é o retrato, né? Mas o mais importante não é deixar o retrato, porque isso pode se perder realmente, estraga, amarela, rasga, Sim. mas é o legado, são os valores familiares que a gente tem que deixar. E isso não é E a fácil. tecnologia ela é muito boa, mas se ela for mal usada, ela vai acabando com esses momentos, né? É verdade. Eu lembro quando a gente fazia viagem com a família, aí você mandava revelar o filme, demorava uma semana para entregar, você marcava uma reunião para ver fotos. Exatamente. Os filhos Reunião para ver para ver as fotos. Exatamente. Hoje você tira a foto, manda pelo WhatsApp na hora. Para quem Ou quer então- e para quem não então quer, faz né? um carrossel no Instagram e coloca lá, né? Exatamente. Então, esses valores de família que estão totalmente conectados com a igreja, para mim são as coisas mais importantes hoje que nós, Ministério da Família, precisamos cuidar. Né? Então não adianta todos os cursos que nós temos, toda a quantidade de eventos que a gente tem, se a gente não trabalhar isso, para que as próximas gerações tenham os valores. Né? Eu não sei se vocês foram criados em lar evangélico, nós fomos criados em lar evangélico. Então a gente Não, eu não fui. Eu tenho 15 anos de convertido, a Monique tem mais, tem 20. então a gente frequenta a igreja desde bebê. Né? Então eu quero isso para minhas próximas gerações. Né? Agora, como é que eu vou fazer para isso perdurar? Né? É um desafio, né? As mesmas coisas que os nossos pais fizeram e a gente está tentando aplicar para que os nossos filhos façam com os nossos netos. E esse é o desafio. essa questão da tecnologia, a gente tem que usar, né, para o futuro da igreja de uma maneira que isso venha beneficiar, né, a igreja. Por exemplo, Exatamente. quando nós fomos líderes de Ministério da Família, nós pegamos um projeto chamado #TDQ. Isso lá em 2013 ou 2014, eu não lembro quando foi, #TDQ. Então, o que era o #TDQ? Era nada mais, nada menos que nós fazíamos um desafio com toda a igreja. Isso não era só para o Ministério da Família. Toda a igreja no culto, vamos dizer, o pastor Josué pega aqui, a gente faz o desafio. Todas as famílias vão postar
fotos de momentos em família, seja caminhando, cachorro-quente, um jogo de família, almoço de família, e marcava a igreja e a igreja repostava. As famílias participando daquilo. Legal. Então, é uma forma da gente utilizar a tecnologia a nosso favor. Por quê? Para resgatar esses valores de família. Sejam os momentos ali que a família está junto. Não importa se a família é só o casal, ainda não tem filho. É família. E não dá para pôr culpa na tecnologia, né? A tecnologia veio para o bem também, né? Nós temos que utilizar de uma forma... Mas da melhor maneira. É fácil colocar a culpa. É fácil, porque as pessoas Positivamente. colocam culpa, não é isso? É, Pra exatamente. tecnologia. É. Então, nós temos como criar, né? As pessoas pegam o Instagram para fazer tantas coisas, por que não fazer isso? Né? Eternizar esses momentos em família. Tanto é que nós tínhamos falando dos álbuns físicos, né? Nós podemos criar álbuns virtuais desses momentos. E, por exemplo, o Facebook, ele mesmo lembra a gente, ó, em 2015 você estava fazendo essa coisa. Tem as memórias. A gente pode criar essas memórias em família. Exatamente. Isso vai ser importante. A gente criar esses desafios. Eu acho muito legal. Sobre, agora falando para vocês, agora eu queria saber sobre o equilíbrio de vocês entre a vida profissional e ministerial. Ambos têm suas vidas profissionais, mas tiveram sempre que ser o máximo possível assertivos dentro da vida ministerial, porque é um grande desafio. Eu lembro que a gente já teve várias reuniões, né, quando vocês, como líderes de Ministério da Família, José viajando, entrava online, né? E é um desafio, porque muitas das vezes o fuso horário também, né, atrapalha um pouco, mas tinha que estar ali e não deixava a responsabilidade com o ministério, ainda que o profissional é muito importante. Esses desafios aí, o que vocês podem falar sobre isso, desse equilíbrio da vida profissional e vida ministerial? Eu acho que, eu vou falar eu acho que serve até como conselho, a gente poderia colocar como um conselho, limite saudável. A gente tem que saber falar não também. Então, assim, até mesmo para a mordomia do tempo. Então, assim, eu tenho que dizer não se eu estou completamente envolvida na minha profissão e eu tenho reuniões na igreja, eu tenho várias coisas na igreja. Eu tenho que saber conciliar, eu tenho que saber falar, não, aqui eu tenho que parar porque eu tenho que fazer outra coisa. Então, o contrário também, né? Tanto do trabalho para com a igreja, tanto da igreja para com o trabalho. Exatamente. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Exatamente. E isso tem que ser saudável. Quando você fala um não saudável, não, eu não posso, por isso, e eu vou fazer quando puder, quando der, eu vou me programar, organizar. Então, eu acho que isso aí, estabelecer limites, eu acho que é o mais importante. Muito bom. E para você, José, dentro dessa questão aí? Eu acho que a palavra equilíbrio é a palavra que cabe em várias áreas, inclusive essa área de profissional versus família, né? E no nosso caso uma tríade, né? É família, igreja e trabalho, né? Então, equilibrar essas três coisas. Nós sempre fomos muito envolvidos na obra do Senhor e tudo que a gente fez na área profissional também foi com bastante dedicação, né? Então, se a gente não tiver cuidado, uma das áreas vai ficar prejudicada, né? Então, ao longo da minha carreira profissional, eu tive a sorte de, a Silze, por um tempo, decidir ficar dedicado às crianças, né? Dedicado às crianças. E a gente pôde, então... Eu perdi muita coisa do crescimento dos meus filhos, mas ela supriu bastante essa minha falta. Então, isso que você teve que pagar para poder estar ali... Porque era uma fase mais produtiva da minha vida e eu não podia... perder aquela oportunidade, mas nem todo casal tem essa possibilidade, né, de abrir mão da sua que ela te deu, né? Da sua carreira em prol da minha, né, para um bem comum que era cuidar dos filhos. Então, em alguns momentos ela foi mãe, né, pai. Mas pai, assim, a igreja também nos ajuda muito, porque a ausência dele, nós não sentimos muito, porque a igreja também juntava a nossa família. Ou seja, então, a igreja era os meninos, família, né? e os meninos eram envolvidos também. Ajudava, né? Nas nossas atividades, as crianças eram envolvidas. Então, assim, um exemplo muito engraçado. A gente participava de coral.
coral era normalmente depois do culto da manhã. Pra ficar ensaiando, Então, assim, né? para ficar ensaiando até 2h, 2h30 da tarde. Eu almoçava na igreja. Então, o que acontecia? A gente almoçava na igreja, os meninos ficavam lá na igreja soltos, brincando e tal. Mas eles, qual a lição disso? Eles eram envolvidos nisso, eles sabiam o que a gente estava fazendo. Eles sabiam por que nós estávamos fazendo aquilo. Então, de alguma maneira, eles estavam participando. Eles não estavam em casa esperando a gente chegar e entendiam o que estava acontecendo O ali. interessante é que os nossos pais foram muito envolvidos na igreja também. Eu Foram Vocês muito. viveram isso também. Eu, né? tanto Vivemos dos isso. pais dela como Vivemos eu. muito E isso. nós também fomos, né? Então, recentemente, a Luísa estava na igreja e era 11 da noite, ela tinha saído cedo no domingo, era 11 da noite, tinha chegado com atividade na igreja, e ela reclamando. Aí eu falei assim, mas como é que você vai reclamar? Como é que você vai reclamar se nós ensinamos isso para os nossos filhos? Porque a gente fez isso. Exatamente. É isso aí. Repete o que Aí eu falei, perdão, Senhor, perdão. Né? É melhor ela estar na Ela igreja, tá na igreja, estar no glória outro a lugar. Deus. Então, esse equilíbrio é muito importante e é um grande desafio. Né? Eu tenho uma palestra que eu ministro para empresários, executivos, principalmente cristãos, que é como equilibrar família, trabalho e igreja. Não tem regra, é difícil, mas eu dou algumas dicas Mas interessantes. tem um norte, pelo menos, né? Dentro Então dessa eu palestra passo tem um pouco da minha norte, né? experiência, onde que eu errei, onde que eu deixei de fazer o melhor, né? E se eu pudesse voltar atrás, eu teria mudado algumas coisas, mas esse é um grande desafio de um profissional cristão e pai de Qual família. conselho você dá para os líderes do Ministério da Família para conciliar isso tudo? Qual Dá um spoilerzinho desse- da tua palestra. Palestra. Eu acho que você tem que ter uma lista de prioridades da sua vida e achar o equilíbrio, né? Então, eliminar algumas coisas da sua vida que toma tempo, né? E que não agrega valor. Porque muita gente não consegue o equilíbrio porque está gastando tempo com coisas que não agregam valor nem na igreja, nem na família, nem no trabalho, né? Quer dar um exemplo? Eu, por exemplo, quando eu estou querendo assistir um vídeo ou um filme, em vez de eu parar para assistir, enquanto eu estou fazendo uma atividade física, eu estou vendo. Então, eu faço duas atividades ao mesmo tempo. mesmo Então, tempo. você vai aprendendo ao longo do tempo a conciliar algumas coisas ou eliminar outras coisas, né? Tem gente que não consegue eliminar o trânsito, porque trabalha no centro, mora aqui na Barra, né? Pra Então, colocar ali no carro. então um aí você podcast, usa esse tempo para fazer algumas coisas que você vai fazer em outro o horário. cursinho até pode ir fazendo. Dá para fazer Então, online, assim, né? não tem regra, não. Tem que ter bom senso, prioridade e planejamento. Eu acho que um lar organizado, ele traz também uma paz ali para a família, né? E um conselho que eu acho que também que é importante é não ore somente em família, ore com a família. Então, assim, é diferente você orar em família do que orar com a família. Sabe? Consegue entender? Sim, Orar em família, você pode estar em qualquer lugar e todo ambiente mundo e tá com o mesmo objetivo. todo mundo com o mesmo objetivo. Aqui a gente pode estar orando em família. Aham. No Ministério de Família, a comunhão da igreja e tudo. Mas orar com a família é diferente. E isso traz uma responsabilidade de nós como Vocês líderes têm- diante da nossa família. No caso, o Rafael está casado, né? Luiz ainda mora com vocês. E quando vocês estão juntos, então tem esse hábito de orarem, Oramos. né, com a família, Oramos. né? Seja no almoço, seja Sim. numa atividade que vocês Oramos. estejam Parece que fazendo. se não orar está faltando alguma coisa. Como assim? Tem algo estranho. E a oportunidade da gente ali estar em comunhão com o Senhor, né? Importantíssimo. E expressarmos ali a gratidão pela família, pelos filhos. Provérbio 16:3 fala que nós devemos consagrar tudo ao Senhor, né? Para que tudo vá bem, né? Então, exatamente. é tudo mesmo, né? Em todos os momentos, né? Aham. E o líder também tem que priorizar o cônjuge. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes prioriza as coisas da igreja, a instituição, né? Prioriza tantas coisas. Tem que priorizar o cônjuge e os filhos, sabe? Primeiro, a primeira igreja é a sua casa, é o seu lar. Para você ser bem-sucedido na igreja e você ter uma autoridade ali ministerial e pastoral,
você tem que ser a sua casa, ser a primeira igreja. O guarda-chuva de Deus, né? Exatamente. Deus, É. aí vem família, que é cônjuge e filhos. Exatamente. Aí as pessoas têm que ter esse entendimento bem claro, né? Deus. É. Aí vem família, só que família é É. cônjuge, filhos. Aí vem trabalho, aí vem a igreja. Exatamente. E aí dentro da igreja tem o ministério, tem todas as funções que nós temos. Se as pessoas conseguirem entender, identificar isso, não é fácil? Não é fácil, porque Não quanto é mais fácil. envolvido na obra É. do Senhor, mais demanda tempo, mais coisas a gente tem que estar. A gente fala por nós mesmos, que a gente está bastante envolvido, então a gente precisa sempre controlar isso. Ainda que os filhos já sejam bem crescidos, dos 4 filhos, né? Um é casado, 3 moram conosco, um de 23, um de 20 e o outro de 14. Então a gente tem esses 3 ainda que dependem da gente, precisam da nossa presença, precisam estar junto conosco. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, e não é fácil mesmo. E como que a gente vai exigir de um filho que fique perto da gente, que tenha um bom relacionamento, se ele não vê a gente fazendo isso, né, e buscando isso? Então não tem como. É o exemplo, né? Que a gente... É o exemplo. O exemplo arrasta. Quando o Yucley foi agora para o Legendário, aí eles todos escreveram uma carta para ele. Aí eu vi que toda a carta vinha assim, de todos os 4. O desejo de você servir a Deus é muito grande, apesar dos desafios. Mais ou menos assim. Sim. E eu vi que esse legado ele deixou, que apesar de qualquer adversidade que ele esteja passando, o desejo dele servir e buscar a Deus lindo, é maior né? do que qualquer coisa. Lindo. Eu vi que os 4 Aham. escreveu mais ou menos... Legal. Muito bacana. Isso aí. Tudo para a glória de Deus. É verdade. Então, bom, nosso tempo acabou, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem muito especial agora. Cada um pode deixar a sua mensagem, porque assim como vocês, para nós é uma referência, né, de uma família que serve a Jesus e consegue conciliar sua vida secular, sua vida familiar, vida ministerial, foi o tripé que o José colocou aqui, né? A família, é o ministério e o trabalho, são coisas que têm que estar caminhando em equilíbrio. Diz aí, Josiel e Silvio, deixa fazer uma perguntinha também para o Josiel. O Josiel falou que está fazendo essas palestras, né? Como que faz para saber onde que você vai estar palestrando? Se alguma coisa Não, que não você tem. Eu não sou palestrante. Eu, de vez em quando, sou é convidado convidado e dá para palestra, né? compartilhar a minha experiência. Então, tem feito em empresas, em eventos, ou na própria igreja. Mas ainda Mas não é- para a igreja cristã, assim, que queira aprender mais sobre... Você está palestrando? Tá aberto aí aos convites. Me convidar, Se for eu vou. convidado, né? 0800, sem nenhum Glória a problema. Deus por isso. Não, porque a pessoa está assistindo É, e com às vezes... certeza. eu Quer quero- saber como é que pode... Eu não ouvir. tenho, eu não tenho agenda de palestra, eu não sou palestrante, né? Apenas Josiel, compartilho a minha experiência. Você está caminhando, antes de deixar as considerações de vocês, você falou que está perto aí de quase 50 anos, né, de ser trabalhando no mundo corporativo, né? Você pretende se aposentar já em breve? Como é que está isso? A Bíblia não fala de aposentadoria, né? Não? Então, a aposentadoria é uma coisa criada pelos homens, E aí? né? E, claro, de trabalhar um dia eu vou parar. Mas Não tem, por enquanto, para o nenhuma reino de previsão. Deus, a Bíblia não fala que Mas esse nenhum trabalho profeta aí, aposentou antes de morrer. aí esse trabalho aí vai aumentar mais com a igreja? Quem sabe? Cursos, palestras aí. de repente eu vou ter mais condição de dedicar um tempo maior Ficar full time na à obra, obra do né? Senhor, mas parar de trabalhar eu acho que nunca, porque senão a patroa não aguenta eu dentro de casa, não. Você é de casa, Silvio? Ah, sim. Ai, meu Deus, muito bom. Não, ele é muito legal em casa. Tô brincando, tô Não, José brincando. é divertido, É né? divertido. Não tem como. Ele É brincadeira. graça em tudo. Ajuda na faxina. Isso é bom. Isso é Muito bom. Então, vocês deixarem uma mensagem aí para o pessoal que... É como a gente está falando de família, igreja e tudo mais, mensagem rápida. Se eu puder deixar 4 prioridades para você elencar na sua vida como família, como pai de família, priorize nessa ordem. Primeiro Deus, segundo o seu cônjuge, terceiro seus filhos e quarto o seu trabalho. Se você priorizar Deus, o quarto, que é o trabalho, não vai te faltar. Se você priorizar Deus, você vai saber como lidar com o seu cônjuge e com seus filhos. E nunca coloque os seus filhos na frente do seu cônjuge. Seu cônjuge é a pessoa mais importante depois de Deus nessa face da terra.
Então, colocaria essa mensagem final para você que é casado e é cristão. Deus, cônjuge, filhos e trabalho. E acrescentando, nunca abre mão dos seus valores, né? Os valores bíblicos, aquilo que nós queremos deixar para gerações futuras. E também a gente tem que cuidar da parte espiritual, emocional e física. Então, valores, o espírito, o físico e as emoções, nós temos que cuidar sempre, porque aí a gente consegue ser bons líderes, né? Pelo menos a gente vai tentar ser bons líderes. Amém. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, disponibilidade, pelos ensinamentos, que assim, a gente gosta muito de aprender com vocês, né? Foi como a Monique falou. Eu pego sempre essa frase da Silza. A do Josiel, ainda que as coisas estejam num limite muito... Ele tem sempre uma palavra de sabedoria, ele leva na esportiva, mas com um tom de verdade. Isso é importante, para que as pessoas não olhem, né, com uma aversão. Sim. Elas olham e respeitam, é muito importante. Então, a gente aprende muito com a forma de gerir. Então, assim, são modelos no qual nós podemos nos inspirar e levar para frente. Isso é importante, né, que vocês estão deixando um legado para a gente. Amém. E a gente está aqui. E gratidão. Gratidão porque foi vocês que abriram as portas para a gente estar aqui no Atitude Família Cast, aqui no Família Cast, né? Vocês, foi um desafio, né? Uma experiência. Estão indo maravilhosamente bem. Silzi, né? Dentro do encontro de líderes, abriu para a gente, conversamos e vamos começar, e a gente aceitou o desafio e estamos caminhando. E tá muito deixando bacana. Deus usar a gente. Muito legal. Por enquanto, não nos arrependemos. Amém. Com certeza, por enquanto, não vamos nos arrepender. Gente, Amém. Vocês estão nos assistindo, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu no Atitude TV, inscreva-se, clica no sininho aí, em todas as notificações. Toda vez que chegar um novo conteúdo, você vai ser notificado. Você que ainda não se inscreveu no nosso Instagram, se inscreveu não, né? Não nos segue lá no @Ministério da Família IBA. Siga-nos, porque lá tem todas as informações do Ministério da Família. E também tem agora o @Atitude Família Cast, tudo que acontece aqui nos bastidores do podcast, você vai ficar sabendo. Que Deus te abençoe e desejo a vocês saúde, paz e prosperidade. Até o próximo podcast.